Olá, meninas, sejam bem-vindas a mais um quadro do Bem-Estar Feminino. Esse quadro dentro do Momento Mulher, né, que faz parte da Igreja Projeto 4. É muito bom a gente trazer profissionais de diversas áreas, profissionais mulheres, né, nesse universo feminino, para falar com a gente, para trazer conhecimento, né, que às vezes a gente vive num núcleo ou numa bolha que acaba não abrangendo aí os conhecimentos para fora. Então, sejam muito bem-vindas, compartilhe o vídeo, curta, que essa entrevista vai ser bem legal. A gente está aqui com a pastora Val, da Igreja Projeto 4, e com a Rita, que ela é fisioterapeuta, e ela vai se apresentar um pouquinho para nós. Gente, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer bater um papo com vocês aqui da igreja. E eu sou fisioterapeuta, sou formada há 6 anos. Ao longo da minha carreira, né? Logo que eu me formei, eu já comecei a atender pacientes e eu percebia que a maior parte das pessoas tem problema de dor na coluna, né? É claro, tu tem outros problemas, tem problemas em outras partes do corpo, mas a grande maioria tem problemas relacionados à coluna. E isso me instigava muito porque eu também sentia dor na coluna. Então, eu fui focando mais nessa parte, né? Hoje eu trabalho principalmente com pacientes de coluna, não só, né? Eu trabalho com a parte de reabilitação em consultório, trabalho com pilates, faço atendimento em domicílio também, principalmente pacientes idosos, né? Que têm mais dificuldade de se locomover, de sair de casa. E também faço atendimento online por videoconferência, Que uma legal. telechamada. Ô, Rita, legal. conta pra gente, como que nasceu essa sua vocação para fisioterapia? Na verdade, eu sempre tive uma ligação com o movimento, com a saúde e com o movimento. Então, primeiro eu pensei em fazer farmácia. Que não tem Não sei por quê. movimento. Né? Tá relacionado. saúde. Tinha alguma relação para mim com a saúde, né? Mas aí depois eu percebi que eu precisaria fazer algo na área do movimento. Aí eu optei pela educação física. Mas aí também não estava legal. Eu falei, não, quero mais alguma coisa relacionada assim com a reabilitação. Aí que eu me interessei pela fisioterapia. Que Que legal. legal. Foi buscando caminhos para descobrir, né? Que legal. E fala um pouquinho pra gente, igual, óbvio, quando você se forma, eu vejo assim, a fisioterapia, ela é um curso difícil pós-formação para você se encaixar no trabalho, né? Geralmente você não tá inserido numa clínica, aí você sai da faculdade, aí você precisa se inserir no trabalho. Para você, você sentiu essa dificuldade pós-formação? Formou e agora? Vou para onde? Na verdade, 6 meses antes de me formar, eu entrei num estágio não obrigatório, num centro de reabilitação de Jundiaí, do SUS, e eu fiz esse estágio lá por 6 meses. Assim que eu saí, eu já tinha contato com algumas pessoas que me indicaram, eu saí e fui direto para o Pilates. Só que 6 meses depois, esse centro de reabilitação que eu trabalhei, eles tinham uma vaga para fisioterapeuta e aí eles entraram em Te contato chamaram. comigo. Então, imediatamente, eu não fiquei sem trabalhar, né? Que legal. Só que aí, assim, logo, lógico que as coisas foram mudando na minha cabeça, eu fui observando, né, que nem eu comentei sobre a coluna. O meu olhar foi voltado mais para essa área da dor, até porque eu tinha dor na coluna, né? Aham. E por isso que a maior parte dos meus estudos hoje é sobre isso, né? Você está se especializando nessa parte. Tô me especializando em dor, tô terminando agora essa especialização, Que né? legal. E é um universo, né? A dor, assim, ela é muito mais do que a gente imagina. A Rita cuida de mim, Débora, com questão da dor. Ela já cuidou do Toninho na Já. questão da coluna, porque ele tem 2 cirurgias, né? E aí hoje ela cuida de mim, porque eu tenho fascite plantar, né? E a Rita trabalha com a questão do... Como é que chama A aquilo? laser A terapia. laser terapia Que também. legal. E aí ela faz em mim, no pé, né, Rita? O laser é uma ferramenta que a gente usa, né, de fototerapia, que a gente fala, que a gente usa a luz para ajudar aí nesses processos de recuperação de algumas lesões. Gente, alivia tanto a dor. É mesmo? Nossa, como alivia. A semana que a gente consegue fazer, eu passo assim, super bem, super bem. Amanhã a gente vai fazer. Ah, Que gostoso. é muito bom. Nossa, me alivia muito, muito, muito. Ô, Rita, eu vi até numa postagem que você fez no Instagram, depois a gente vai deixar o link certinho pro pessoal também te acompanhar seus trabalhos, que você colocou lá uma frase que às vezes a pessoa ela tem o problema na coluna, mas ela não sente dor.
Como que é isso? Você consegue abranger aí para Sim. nós? Antes, eu queria explicar que existem associações, né, que estudam a dor, né? As informações, elas não são aleatórias. Existem cientistas, né, que pesquisam, que fazem testes, e existe a IASP, que é a Associação Internacional do Estudo da Dor. E a dor tem uma definição. A IASP conceitua a dor como uma experiência desagradável, uma experiência desagradável, sensitiva e emocional associada ou não a uma lesão. Então, tá. essa é a... E A palavrinha é um termo emocional meio no meio, né? complicado. Mas se a gente analisar essa definição de dor da IASP, está falando que ela é uma experiência. E quando a gente fala de uma experiência... Nada agradável. Nada A agradável, dor. ainda por cima. Mas quando a gente fala de uma experiência, a gente não está falando de uma sensação só. Por exemplo, quando a gente fala de uma experiência de ir comer um bife num restaurante. Você não está falando só daquela percepção, daquela sensação gustativa do sabor, certo? Quando você vai num restaurante experimentar um bife, por exemplo, você vai passar por várias sensações. Como é que foi o seu dia naquele dia? Foi um dia estressante? Você estava feliz? Você estava muito cansada? Com quem você foi naquele restaurante? Ou você foi sozinha? Como você foi recepcionada naquele restaurante? Né? Nossa, Que gente. tipo de música que estava tocando? O O ambiente ambiente. era agradável, era limpo? Você foi bem tratada pelos atendentes, pelos garçons? E o gosto do bife também entra, mas é só um detalhe, né? E o preço? Era caro, era barato? E aí, se a gente parar para analisar todas essas sensações, né, todo esse contexto, você vai sair daquele restaurante falando, uau, quero voltar aqui. Ou não, né? Não é só pelo sabor do bife. E com a dor também é da mesma forma. Então, a dor, ela é uma experiência. Assim como a experiência de comer um bife num restaurante novo. A dor é uma experiência. E quando a gente fala dessa experiência, a gente não está falando só da sensação de ativações diárias do nosso corpo responsáveis por uma lesão, por exemplo. Né? Então, se você tem uma dor, você pode ter tido uma lesão ou não. Mas isso envolve outros fatores, envolve um contexto. Como que você estava quando você sentiu aquela dor? Você estava cansada? Você estava triste? Você estava preocupada com essa sensação de dor? Você ficou assustada? Tudo isso somatiza? Tudo isso somatiza. E se a gente voltar lá na definição é muito importante a gente entender que a dor é uma experiência, né? Isso ajuda o paciente até a melhorar mais rápido. Mas se a gente voltar lá na definição de dor, ela é uma experiência desagradável, sensorial e emocional que está associada a uma lesão ou não. Ela está associada a uma lesão ou não. Então, no nosso funcionamento de dor normal, o nosso sistema de percepção de dor, no seu funcionamento normal, ele não sabe identificar se houve uma lesão ou não, né? Então, você sentiu uma dor, mas para ter certeza se houve uma lesão ou não, eu precisaria ter uma confirmação visual. Eu precisaria ver um corte ou ver sangrando. Sim. Mas quando isso é algo dentro do corpo, se isso é algo interno, o nosso sistema de dor, ele não consegue ter certeza se houve lesão ou não. De onde vem a dor. Não. E Olha entender só. esses fatores, é muito importante, é muito forte a gente entender isso. E aí, então, é por isso que a gente fala, né? Que às vezes a pessoa tem uma dor por uma lesão, né? Por exemplo, a Dé teve uma dor por uma lesão e eu também. E a minha dor, ela tá assim, extrema, né? E a da Dé tá mais controlada. E aí tem que, então, analisar esse fator, de levar em conta como tá meu emocional, né? Que eu tô em que ambiente eu estou inserida, o que tá Sim. acontecendo, para estar somatizando essa dor. Aham. Enquanto que ela tá super bem equilibrada emocionalmente, tá num ambiente que tá favorecendo, né, a melhora dela, então a dor dela tá mais controlada. Seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Sobre dores crônicas, né? Por exemplo, resumindo muito, uma dor crônica é uma dor que passou 3 meses e ela ainda continua. Então, depois de tanto tempo, qualquer lesão já cicatrizou. Mas por que uma pessoa permanece com dor ainda sem ter uma lesão? Se é que houve lesão inicial, porque essa dor pode ter sido desencadeada mesmo sem lesão. Entendi. É que a ciência descobriu que o nosso cérebro, ele pode entrar num estado de alerta constante, e isso a gente chama de sensibilização. E quando eu estou com essa sensibilização, eu vou perceber alguns estímulos que não deveriam doer como dor. Estímulos como toque, movimento, mudança de temperatura, né? Já viu pessoas falando que esfriou e começou a doer? E entre outros, né? E além de tudo isso, algumas pessoas com dor crônica, de coluna principalmente,
por estar sentindo dor, porque a dor é real, apesar de não ter lesão, ela é real. Apesar de ter influência da mente e das emoções, Então ela tá ali, ela né? tá ali, ela existe, ela tá incomodando a pessoa. E aí essa pessoa com dor crônica na coluna, ela opta por fazer mais repouso do que deveria, por exemplo. Aí piora. E isso piora o quadro. Às vezes pode até aliviar na hora alguma coisa, Sim. mas se você for analisar todo o quadro de dor, né? Se você for pensar a longo prazo, isso vai piorar a situação. Ah, então já sei, gente, daqui pra frente. Ó, o pessoal de casa aí, ó, o Toninho. Daqui pra frente eu preciso ficar com o pé mais pra cima, mais Netflix. Pro meu pé doer menos. Só que não. Só que não, né, Débora? Sem estresse. Não pode me estressar, Toninho, senão o pé dói. Ô, Rita, e profissionalmente, essa sua questão do atendimento online, a gente sabe que isso muito aflorou depois da pandemia, né? Antes pouco se falava, tinha assim alguns profissionais que já atendia por telefone, enfim, até os próprios convênios, né, colocaram isso. Mas como que você, como fisioterapeuta, consegue juntar isso? Você não tá tocando ali no seu paciente, mas você tá ouvindo, vendo. Você conseguiu desenvolver legal isso? Pra falar a verdade, quando começou a pandemia, eu tive um pouco de preconceito para atender online. Você não Aí uma amiga, gostava? assim, eu achei que não ia funcionar, na verdade, né? Aí uma amiga minha, fisioterapeuta, que ela falou: Rita, comecei a atender online, você devia começar a atender online. Aí eu falei: jamais. Aí eu vi que ela estava atendendo, ela postava no Instagram, eu falei: ah, acho que eu consigo atender online, vou tentar. Né? Aí atendi até grátis pra Pra testar. E super funciona, porque a gente tá falando de fazer movimentos, né? É lógico, se uma pessoa entrar em contato comigo hoje e, né, procurar esse tipo de serviço, eu vou fazer uma breve entrevista para saber se o caso dela é elegível para atendimento online, porque alguns pode não ser. Mas no caso de dor crônica, que não tem lesão, que o principal tratamento é o movimento, é o nosso carro-chefe para tratamento de dor crônica, é movimento. Então dá Então, pra é fazer. perfeito, né? Existem empresas e já existia isso antes, eu que não sabia, né? É porque a fisioterapia não é só eu ir lá, colocar a mão e fazer o Não. exercício com o paciente. Ele mesmo, com o corpo dele, ele vai Sim. sendo direcionado por você e vai fazendo. Sim, o colocar Então, a mão é uma parte. Tem as terapias manuais, que são bem-vindas, né? Mas num caso de dor crônica, por exemplo, não adianta só fazer terapia manual. Se aquela pessoa não mudar alguns hábitos, alguns estilos de vida e não fizer exercício, não vai adiantar. Então, por isso que o online super funciona para isso. Porque aí você demonstra, você mostra, você conversa com a pessoa, né? Lembrando que a dor, ela é influenciada por vários fatores, inclusive emoções, eu preciso entender. Não que eu vou fazer papel de psicólogo, mas eu preciso entender se tem outros fatores influenciando razão disso. e eu preciso abrir os olhos do paciente para isso. Por mais que ele não vá procurar um psicólogo, se ele entender que as emoções dele podem piorar a dor dele, pelo menos já vai tirar aquela preocupação excessiva. Ai, tô com Sim. dor na coluna porque tá machucado, sabe? Às vezes a pessoa imagina que é algo que não é. Exato. Né? Acho que é uma doença ali, alguma coisa muito grave, e é mais um estado de emoção mesmo dela. E esse medo é um fator que agrava a sensação de dor. Eu lembro quando eu Olha. tinha dor na coluna, que quando eu vi o meu raio-x, a minha coluna é torta. E eu lembro que quando eu vi o meu raio-x, a minha dor piorou, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E eu fiquei com medo. Aí somatizou junto ali. Aí E somatizou. você Nossa. mesmo que se trata, Rita, ou não? Eu ia perguntar isso. Sim. Como é Olha, eu que não você se tenho. autofisioterapeuta? Olha, eu não tenho muita dor na coluna, apesar de ter a coluna torta, apesar de ter disco intervertebral desgastado e fora do lugar, que eu não isso? tenho dor. Mas aconteceu acho que um ano mais ou menos atrás, de eu ter um episódio de dor. Aí eu pensei assim, não aconteceu nada, não aconteceu nenhum trauma, então não tenho nada grave. E estava relacionado a estresse. Minha mãe tinha feito uma lesão, e aí eu também fiquei um tempo com ela no hospital, sentada há muito tempo, e tudo isso né? Você dorme mal, o sono é muito importante, tá? Se você não dormir bem, não tem lesão que vai se recuperar 100%. Enfim, eu falei, não tive nenhum trauma, não tô machucada, eu posso continuar com a minha vida normal. Inclusive, eu nem parei de correr. Ela corre todo dia. Ai, gente, que inveja. Sandra. Não, todo dia não. 3 vezes por semana. Um dia eu chego lá, um dia eu correrei todo dia. Mas aí, eu usei de estratégias de movimentos específicos, de mobilidade para minha coluna. Foi assim que eu tratei minha dor. E no máximo 3 dias, em 3 dias ela já tinha zerado. Legal, Rita, muito bom.
Ô, Rita, conta um pouquinho pra gente, que eu admiro muito, assim, o seu trabalho com a terceira idade. Porque a gente sabe que é uma pessoa mais velha, tem essa questão saúde, tem aquele que não se tratou a vida inteira, chega lá depois dos 70, 80, vem os problemas de saúde. Como que você lida com isso? Porque não adianta você ficar falando, tem que ir para academia, porque não é mais essa faixa etária, né? Acho que o foco é outro. Como que você trabalha A isso? mobilidade também tem restrições, né? Eu gosto muito de tirar a terceira idade da inércia, sabe? Do sedentarismo. Eu acho que eu gosto muito de idosos também, porque a minha mãe é idosa. A minha mãe tem 84 anos. O meu pai, ele já faleceu, mas ele era 9 anos, 10 anos a mais que minha mãe. Então, eu sempre tive essa relação assim com o idoso. Então, a minha mãe, ela teve AVC algumas vezes, desde a minha infância, e ela ficou acamada, né? A parte cognitiva, a parte de mobilidade, de força, assim, perdeu geral. E depois ela foi melhorando, e conforme eu fui adquirindo esses conhecimentos, eu mesma que coloquei minha mãe para se Foi mexer. tratando ela. E ela está muito melhor hoje do que antes. legal. Ela tem as sequelas, né? Tem as deficiências dela, mas até a parte cognitiva melhorou, né? Ela anda com andador. Ela fraturou o fêmur em dezembro de 2019. E quando um idoso fratura o fêmur, é muito sério, né? Em até um ano pode morrer. Só que a minha mãe tá lá com a gente até hoje, né? Ninguém achou que ela ia voltar a andar, mas eu não deixei ela quieta também. Assim que ela recebeu alta do hospital, eu coloquei ela de pé. É lógico, tomando os cuidados Sim. devidos. E pelo menos 3 vezes por semana ela faz exercícios. Então, eu olho para os idosos e aí eu lembro da minha mãe. Vamos se E mexer. realmente, muitos deles estão procurando isso só agora. Nunca é tarde, né? Para procurar melhorar a qualidade de vida. Sim, sim. Mas é lógico que quanto antes você começar com seus cuidados, melhor. Você vai chegar lá na frente com mais independência, né? Então, tem muito idoso que não quer fazer exercício. Tem uns que entendem. Mas tem muito idoso que não quer. Aí tem que usar estratégias assim. Por exemplo, tinha um idoso que eu atendia de 97 anos. Nossa. 97 anos. E aí eu fazia um exercício com ele. Ele jogava bola quando era jovem. Futebol, ele era goleiro. E aí eu pegava a bola e jogava pra ele assim. Então, aqui eu não tava só jogando bola, eu tava mexendo, né, os membros superiores, tava mexendo os ombros. Então, às vezes a gente tem que usar algumas estratégias assim, de uma forma mais lúdica, De algo dependendo. que ele gostava de fazer, né? Muito Aham. legal isso. Outro dia eu também fomos numa aula de pilates experimental lá na academia. Gente, passou a maior vergonha. Porque era o horário da melhor idade, da terceira idade, né? Cada um chama de um jeito. Gente, a gente passou a maior vergonha. Eles todos alongadinhos, Rita. A mulheradinha lá, as vovozinhas, deitadinha no chão, lá no tatame, com as perninhas pra cima, aquele elástico puxando. O pé quase que vinha na cara da mulher e eu não saía do lugar. Aí o Toninho, né, muito espertinho. O meu é por causa da coluna, não consigo esticar muito. Eu falei, A desculpa dele, né? Falei, não vem com essa desculpa não, filhão. Mas eu achei muito legal. Tinha, acho que umas 10 pessoas tinha dessa faixa etária de idade. 70 anos para cima, Rita. Dá para Homens e melhorar mulheres. muito a qualidade de Super vida deles. alongados. Eu achei lindo aquilo. Lindo. Porque às vezes a família que não tem esse entendimento, eles veem o idoso lá frágil, aí fala, não consegue fazer mais nada, deixa ele quietinho, e quer fazer tudo pro idoso. Isso não é bom, você não tem que fazer tudo pro seu idoso, você tem que estimular ele a ter autonomia. Sim. Porque com o passar do tempo a gente já vai perdendo naturalmente massa muscular, né? Os ossos vão ficando mais fracos e tudo mais. Então, se você deixar aquele idoso mais quietinho no canto dele, ele vai piorar, né? Tem muitos casos de demência. A minha mãe já foi diagnosticada com demência, né? Que a família meio que, por não ter esse entendimento, eles desistem, deixam a pessoa lá no quarto, né? Quietinha. E não, se você colocar ela num ambiente que ela Estimular. que estimule, não só movimento, interação, conversar com as pessoas e tudo mais, é isso que vai manter ela com mais autonomia, né? Com mais independência. Porque o que não é estimulado vai atrofiando, Vai né, Rita? atrofiando, Tanto a exatamente. questão cognitiva como os músculos mesmo ali no físico, né? Do exercício, É né? isso aí. Que legal, Ô, Rita, gente. conta um pouquinho pra gente, como você é professora de Pilates também, né? Quais os benefícios? Porque às vezes eu vejo assim, tem pessoas que têm um preconceito. Falam, não, tem que ir na academia, Pilates não adianta nada. Ai, Pilates é uma delícia, Então, eu gente. queria que você contasse pra nós, assim, esses benefícios pra mulherada entender.
São os benefícios de exercícios físicos, né? É um mito que só a musculação vai te trazer força muscular. Isso de verdade é um mito, né? Qualquer exercício em que você faça um esforço, isso, né, um esforço físico, que você levante carga, e no Pilates tem carga. As pessoas têm a ideia de que o Pilates é Sim, só tem. alongamento, mas não é. Ele é alongamento também, né? O Pilates é um método, ele não é um exercício específico. Dentro dessa modalidade, né, ele não é um método, ele é uma modalidade de exercício. Dentro dessa modalidade, existem vários tipos de exercício. Tem exercício de mobilidade articular, tem exercício de alongamento, tem exercício de equilíbrio, tem exercício para ganho de força, e a gente usa, sim, forças do próprio corpo e resistências externas também. Então, qual que é o benefício? Você vai ganhar força muscular, você vai melhorar sua mobilidade, você vai melhorar sua flexibilidade, vai relaxar músculos que precisam relaxar. Como que funciona quando uma pessoa vai, né, procurar o serviço de Pilates? O profissional precisa fazer uma avaliação para entender por que ela está buscando. É para tratar uma questão musculoesquelética do corpo ou é só para melhorar a qualidade de vida? É para ganhar força? E a partir disso a gente vai direcionar os atendimentos. Então, se você vê lá um videozinho no Instagram, uma pessoa fazendo alongamento, não quer dizer que todo mundo vai fazer aquilo. Sim. Depende, né? Não, até vi um vídeo, acho que foi ontem, um estúdio de Pilates, chamam uns 4 caras bombados. Falou assim, vem aqui, porque os caras estão acostumados com a academia, né? Puxa ferro. E aí chamou para o estúdio de Pilates, mas foi tão engraçado. Não aguenta. Não tem mobilidade, né? Exatamente. Ó, você chama um desses caras fortão, ó, você pede pra eles olharem, aí eles viram o corpo assim, ó. Não consegue Nem virar o pescoço. Ó a piada. Tem que dar uma piadinha, né? Mas você precisa de força, é extremamente importante. Mas se você não tem uma mobilidade, eu falo assim, que eu quero ficar velhinha e eu quero coçar minhas costas, ó, sozinha. Eu não quero ficar Sim, pedindo na pra alguém parede. coçar ou na parede. Encostando no batente da porta. Isso, Fazia isso. e isso depende da mobilidade, não depende da força. Deixa eu ver como é que eu tô. Ainda tô bom. Tem Vai, que fazer vamos esse ver teste. você aí. Ai, Julião, e você aí, Júlio? Júlio precisa fazer pilates. Muito bom, Rita. Ô, Rita, e eu queria que você deixasse uma dica para as mulheres, né? A gente sabe que a fisioterapia tem sim uma direção profissional, tudo, mas abrange muita coisa, principalmente essa questão saúde, né? Antes de acontecer algum problema, de ter que procurar um fisioterapeuta, mas, tipo, a fisioterapia também tem um tratamento preventivo, que é esse que a gente está conversando aqui. Então, o que você indicaria para as mulheres depois dos 40, faixa depois dos 40? Porque os 30, 20 tá na maior pique energia, né? Que é meu caso. Depois dos 40... É a Débora. Ladeira abaixo. Rodrigo não gosta que eu falo isso, ladeira abaixo. Aí Eu ele tô no mostrou- meio das duas partes. Aí ele pegou, ladeira abaixo, vem que eu vou te mostrar um vídeo. Aí era um vídeo de uma senhora, tipo, de 70 e poucos anos, malhada na academia. É igual lá, filha, onde eu fui, eu e Tony passar a maior vergonha. A idade não significa nada, né? É. Mas o conselho para essas mulheres é façam pilates comigo. Tô brincando. Também, que ela é uma excelente profissional. Eu tô brincando. Sim, vai ser bom se vocês fizerem pilates comigo, mas façam exercício, independente de qualquer coisa. Façam atividade aeróbica, que é uma caminhada, é uma Sim. corrida, é uma bike, uma natação ou até uma dança. Então, encontre uma atividade que você goste, porque eu sei que para muitas pessoas é difícil, né? Conciliar. Mudar esses hábitos, né? Então, ainda mais se você vai lá e faz. Tem gente que não gosta de pilates, e eu não posso obrigar uma pessoa a fazer pilates se ela não gosta Tem que de achar pilates. algo que se encontre Tem mesmo, que que você achar algo falou, que ela, né? que ela goste, mas faça uma atividade aeróbica, que é extremamente importante. Faça exercícios de fortalecimento muscular, porque a gente perde massa magra, que são substituídas por gordura, e eu sei muito bem que vocês, mulheres, não querem isso. E façam exercícios de mobilidade também, porque quando vocês estiverem idosas, vocês vão me agradecer por isso. E o exercício, ele não beneficia só a parte física, ele beneficia a nossa mente também, né? A gente sabe com a ciência hoje que
que tem essa liberação de hormônios, de neurotransmissores que vai fazer com que a gente se sinta melhor. É o principal tratamento para algumas doenças relacionadas às emoções, Ô, né? Rita, uma dúvida que me surgiu agora. E mulher grávida? Mulher. Olha, a Que maioria você das grávidas procuram pilates. Não É. é, é verdade. Porque assim, a maioria das mulheres, elas vão ter parto normal, né? Então a gente consegue trabalhar essa questão da mobilidade do quadril, que favorece isso, né? O bebê sair. É muito importante que ela não fique parada, né? Tenha uma alteração hormonal, né? Às vezes pode surgir dor na coluna, que é muito comum também. Então, a gente vai trabalhar com exercícios direcionados, pensando nisso, no quadro daquela gestante, Então, né? a gravidez não te impede de Não, fazer de exercício, forma né? nenhuma. Inclusive, eu tenho uma aluna de Pilates online que ela tá comigo há um bom tempo, né? Eu comecei atendendo ela por conta de uma reabilitação no joelho, que ela é corredora. E ela morava aqui em Jundiaí e ela foi para São Paulo. Durante a pandemia, ela começou comigo no online. E aí, pouco tempo depois, ela engravidou e ela continuou fazendo no online, gravidinha. Que E aí já nasceu a legal. bebê, às vezes eu tô atendendo ela. A bebê E tá aí a lá neném tá lá. Que legal. É bem legal. Então, a gravidez dela não impede nada. Que legal, É. né? Muito legal, Rita. Muito bom, Rita. Quero te agradecer pela sua participação no Bem-Estar Feminino. Eu acho que é muito importante, né, a gente trazer profissionais, pessoas que saibam o que está falando e que tragam conhecimento para a gente também, né? Porque é o que eu falei, às vezes a gente não busca também, Sim. né? Não busca o entendimento. E é muito importante isso para fazer parte da nossa vida. E é o que você falou, para a gente envelhecer saudável, né? Porque hoje eu tenho 40, a Val tá na fase dos 40 Val tem também. 40. Não, é 30, né, É Val? 30. Fase dos 40, mas o Rodrigo fala, ele sempre fala pra mim, daqui 20 anos eu vou estar com 70, tipo, ele sempre faz essas contas lá na frente, e é isso que a gente tem que fazer também, porque Sim. se hoje, beleza, a gente tem mobilidade, tem saúde ainda para trabalhar, para sair de casa, mas o que a gente tá fazendo com essa saúde, né? Será que a gente tá cuidando? Como que a gente tá cuidando? Para lá na frente, o Rodrigo fala, eu quero curtir meus netos, quero curtir minhas filhas quando elas estiverem casadas, eu vou estar como? Capenga? Não quero estar assim. Então, a gente tem que olhar assim lá na frente, mas tem que fazer o hoje, né? Para Buscar. colher lá na frente, vai começar agora, né, Dé? É um Exatamente. investimento que você tem que fazer, né? É um investimento em saúde, né? Pra você resgatar depois. Exatamente. Eu quero chegar lá na frente coçando as costas. Obrigada, Rita, pela sua participação. Obrigada, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem aí com as amigas, com as avós também, que tem um monte de vó no YouTube agora, no Instagram. Muito importante essas informações que a Rita trouxe pra gente. Obrigada, Rita. Val quer brindar, né? Ah, eu quero brindar, gente. Quer brindar com a nossa Vou brindar. caneca especial. Obrigada. Obrigada, Rita. Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau.